César Epitácio Maia tem 68 anos. É formado em Engenharia pela Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, e em Economia pela Universidade do Chile. César Maia iniciou sua militância política no movimento estudantil como membro do antigo PCB, o Partidão. Perseguido pela ditadura, exilou-se no Chile em 1968, onde morou por 5 anos. No retorno ao Brasil, César Maia trabalhou como economista e deu aulas na Universidade Federal Fluminense. Filiou-se ao PDT de Leonel Brizola. Em 1983, foi nomeado secretário estadual da Fazenda do Rio no governo Brizola. César Maia venceu sua primeira eleição em 1986 para o Congresso Constituinte. Foi reeleito deputado em 1990 e migrou no ano seguinte para o PMDB, após divergir de Brizola. Em 92, elegeu-se prefeito do Rio pelo PMDB. Foi eleito novamente para o cargo em 2000, nesta ocasião filiado ao PTB. E em 2004 foi reeleito prefeito do Rio, aí então pelo PFL. No total, comandou 12 anos a prefeitura carioca. César Maia participou da mudança de nome do PFL em 2007 para Democratas. É pai do deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente nacional da Legenda. Em 2010, César Maia tentou eleger-se senador, mas perdeu a eleição para Lindbergh Farias, do PT, e para Marcelo Crivella, do PRB. 2 anos depois, foi eleito vereador do Rio, cargo que exerce até hoje. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o ex-deputado federal, ex-prefeito do Rio de Janeiro e hoje vereador da cidade do Rio de Janeiro, César Maia. Olá, como vai o senhor? Tudo bem? Melhor agora, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor sobre o seu partido. Chamava PFL, hoje Democratas. 98, 105 deputados. 2002, 84 deputados. 2006, 65 deputados. Em 2010, última eleição, já como Democratas, 43 deputados eleitos. A curva é claramente descendente. O que aconteceu? Igual ao do PSDB. Se você pega esses números do PSDB, a tendência é exatamente a mesma. E o que aconteceu? Só que eles foram para 50 e nós fomos para 43. O que aconteceu é que há uma exaustão, um ciclo que exaure um pensamento de centro-direita, que o governo do Fernando Henrique foi um governo basicamente de centro-direita, né? Na área econômica, a política de Bolsa Escola, por exemplo, é uma política marcantemente de corte social liberal, que é a marca também que aconteceu no governo Lula. Então, acho que esse espaço político perdeu estímulo ao eleitor. Ele buscou uma mudança, uma alteração. E foi para o outro lado. Como a política brasileira é muito pulverizada, eu tenho uma ideia, um parlamento que tem 21, 22 partidos na Câmara de Deputados, em que o partido que tem mais deputados tem só 17%, os outros também não perdem a motivação. O PT elegeu 17%, o PMDB elegeu 15%, o PSDB elegeu 10%, nós elegemos 8,5%, 8%. Portanto, essas diferenças, elas permitem uma política inorgânica como a brasileira, que uma nova eleição, uma nova situação, novos temas, que essa recuperação possa vir. Mais fácil para o PSDB, claro, do que para nós. Isso que eu ia falar, há um pouco uma distinção entre PSDB e Democratas, no sentido de que ao longo desta legislatura, por conta da criação de novos partidos, foi no Democratas que esses novos partidos foram beliscar alguns deputados. E hoje o Democratas tem uma bancada bem menor do que a que elegeu. Tendo isso em vista, qual a perspectiva real, se é que é possível dizer que ela existe, porque não há pesquisa assim, científica a respeito, de bancadas para o Democratas e talvez para os principais partidos, na sua opinião? Em janeiro de 2013, o Democratas fez em Salvador uma reunião com todo mundo. Só não estava a governadora do Rio Grande do Norte. E ali se teve uma discussão a respeito de 2 linhas.
Eu propunha, por exemplo, que se tivesse ali um grupo de crise, o Zé Agripino, nosso presidente, achava que a gente tinha que ser pragmático, tratar de eleger deputado. O Assemineto concordou com essa linha. E dali se fez uma espécie de levantamento Estado por Estado. E esse levantamento Estado por Estado permitiu que se tivesse uma visão que o Democratas agora estaria entre 36, 37 e 47, 48. Isso depende muito das condições locais, porque você pode, através de coligações locais pragmáticas, fazer 3 deputados ou 2 deputados, e não um deputado, como você fez na outra vez. Eu diria que a perspectiva dos Democratas é quase repetir a bancada que elegeu em 2006, sem uma força de eleição regional. 65 deputados em 2006, tudo isso? 43. Não, isso em 2010. Não, 2010, desculpa. Ah, tá. 2010, né? 43 deputados. Então, nosso objetivo é repetir a nossa bancada. O número que vai sendo atualizado a cada reunião da executiva mais ampla confirma isso. Nós tivemos uma perda muito grande na Bahia, agora com a popularidade do prefeito Assemineto, a gente vai ter uma recuperação. No Rio, nós estamos com dificuldade, quer dizer, a nossa perspectiva é eleger 2 deputados federais. Quando eu fui candidato a governador em 98, nós elegemos 9 deputados federais, então você tem aí uma curva bastante acentuada, porque nós também... Hoje quantos são do Rio? 46 deputados federais. Não, eu digo quantos do Democratas? 1. Nós elegemos 2. Cometemos um engano em 2010, que nós fizemos uma coligação em torno do Gabeira, e com isso a gente podia ter eleito 3 deputados federais. Perdemos 1, porque a gente fez legenda para a eleição de deputado do PPS, naquela eleição. Agora, permita-me dizer o seguinte. Tem 2 fórmulas distintas aí. Uma é essa do PSDB, do Democratas e talvez da maioria dos partidos, e outra que foi um caminho trilhado pelo PT. O PT passou muitos anos fora do poder central, não obstante a sua bancada ia crescendo a cada eleição, mesmo eles não chegando ao Palácio do Planalto. E quando chegaram, evidentemente, aí a coisa disparou. E o que é possível notar é que, enfim, sem fazer juízo de valor sobre a qualidade ideológica ou de gestão, mas há um certo viés profissional dentro do PT, com estruturação de diretórios em cada cidade, representantes que ficam lá trabalhando o tempo todo. E o partido se preocupou muito com isso ao longo do tempo. Eu não vi isso acontecer no PSDB, no Democratas, que passaram 8 anos no poder. Por que isso não aconteceu? No Brasil você tem partidos parlamentares. Mas não poderia ter feito isso? Podia. O que ia custar? Podia. Nesse momento, eu acho que é outro tempo. Porque nós estávamos num momento, num ciclo aí que o PT cresceu muito, da força dos movimentos sociais. Sindicatos, associações, ONGs, políticas, né? Hoje nós estamos num mundo da democracia direta eletrônica, que esvaziou essa representação associativa. O grande perdedor das redes, etc., são os sindicatos, associações. E se os partidos souberem, os partidos parlamentares, que é o nosso caso e de todos os outros partidos, se nós soubermos trabalhar adequadamente essa nova democracia direta, que é uma democracia direta, diretíssima de rede, e combinar ela com a democracia representativa, a gente pode recuperar representação, acho que isso é possível. Agora tem que trabalhar bem. Eu li no painel da Folha, da Vera, anteontem, que o Aécio está contratando 9.000 militantes, aquilo ali é anti-rede social. Eu vi seu comentário no seu boletim diário, o ex-blog. Por quê? Porque as redes sociais, elas são horizontais, deshierarquizadas. Cada indivíduo se sente empoderado. Cada vez que na rede social você tenta dizer aquele cara é o líder de uma ideia, esvazia. As organizações não têm força, tem até rejeição nas redes sociais. As redes sociais, elas são de indivíduos anônimos. Quando você tem um grupo grande de indivíduos anônimos que pensa como você cresce por sinergia na opinião pública. Você está dizendo uma coisa que está sendo dita nas redes e vocês se encontram nas ruas ou se encontram na eleição. Então essa forçação de agências de marketing de guerrilha e etc e tal, em internet, isso é um fracasso completo.
E dinheiro que tem que trabalhar, por exemplo, o que ele Você acha que Aécio Neves, ou pelo menos a campanha dele, erra, então, se entrar nessa área? Totalmente. O que ele tinha que fazer é, já nesses últimos anos, é um levantamento dos militantes, simpatizantes que já estão na rede. Colocar turista na rede não leva a lugar nenhum. Quem está na rede? Você quer vir aqui? Vamos conversar, vamos trocar ideias e você passar para eles. Mas esse é o slogan dele, vamos conversar, não é isso? Então vai ter que conversar, e não é o que está fazendo com 9.000 militantes que vão se encontrar em 300 reuniões setoriais. Isso não é a lógica das redes. Agora, se ele identifica 500, não 9.000, que estão nas redes, que têm presença, que são sistemáticos, que estão no cotidiano das redes, e vai com esse cadastro empurrando ideias, sugestões, para que eles espontaneamente multipliquem essas ideias, como ele disse, aí está certo, né? Na coluna painel, contra a Dilma e a favor de suas ideias. Se coloca o nome e cola o nome, aí já perdeu a credibilidade, né? Agora, as redes são multiplicadoras de ideias e não de personagens, na área política, não na área de entretenimento. Ou seja, contratar militantes profissionais para entrarem nas redes e tentar promover um determinado candidato, erro completo. Não funciona. É um equívoco imaginar que as redes sociais vão eleger deputado. Os deputados não devem estar nela, claro. Então, hoje mesmo, numa discussão que eu estava fazendo sobre isso, sobre redes sociais, eu dizia, eu quero estimular. Você que precisa de 70 mil votos para se eleger, as redes vão te dar 3.000, 2.500. Agora, se as ideias que as redes vão multiplicando coincidirem com as ideias que dão marca a você, isso gera uma sinergia de opinião pública. Mas não é dizendo vote no fulano de tal. Botou vote no fulano de tal, é a razão da ironia, da brincadeira, do não multiplicador. Espero que eles não se equivoquem. Mas deixa eu perguntar para o senhor, por que o Democratas, e antes até como o PFL, não entrou nesse tipo de estratégia, já que ela parece tão clara para o senhor, que é um membro importante da agremiação? Olha, porque entrou tarde. O Democratas fez a sua primeira reunião em matéria de redes há um ano atrás. E por que demorou tanto? E está fazendo a segunda agora. Por quê? É muito simples. Eu não sei se o número é esse, mas se não for esse, é parecido. 95% dos parlamentares pensam que estão nas redes e não estão nas redes. Porque eles pegam a mala direta deles antiga, transformam numa newsletter, de 15 em 15 dias dispara no cadastro deles aquilo. A lógica da internet é interativa. E eles não têm paciência para receber um e-mail no Facebook de um cidadão que eles não dão tanto valor assim, e responder, e dizer, e explicar. Eles acham que não é importante. O importante é eles como líder e as pessoas aqui mais embaixo. Tudo bem. Então eles fogem da lógica da internet. Por exemplo, nós fizemos uma reunião há um ano atrás e nós tínhamos ali nenhum deputado presente na reunião. Tinha os gabinetes todos, né? Estamos fazendo reunião agora, tivemos na primeira metade da reunião um presente ali. Aquelas pessoas que estão no gabinete, que tratam com a internet, estão empolgadas, estão motivadas, mobilizadas, mas o político fala que está, quer fazer estatística, e essas estatísticas na internet são perigosas. Agora, essa é uma notícia que o senhor está me dando que é ruim para o seu partido, se há esse engajamento pequeno nessa área. Só para o meu partido? Não, estamos falando do seu aqui, né? Os outros também acontece. Geral. O deputado, ele usa a internet para tornar a mala direta barata, mandando diretamente para o seu eleitor, bonita, diagramada, de 15 em 15 dias. Portanto, não vive a internet, não vive a interação, não recebem, não gostam de receber xingamento e não respondem a eles um pedido. Um cara quer que eu resolva um problema de poda de árvore, mas se o cidadão acha que isso é importante, ele tem que se envolver naquilo que chega a ele. A lógica da internet é essa lógica de pulverização, de individualização, de pessoas, os famosos. Quando você imagina que você vai mandar alguma coisa para um famoso, para ali. O famoso, ele se sente iniciador de redes ou de opiniões. Ele não multiplica. Quem multiplica são as pessoas, os cidadãos anônimos. É nesse conjunto que você tem que entrar. Tem que acreditar nisso e tem que gostar. Esse certo analfabetismo digital acabou também sendo expresso aí, na sua opinião, no resultado final dessa votação na Câmara do chamado Marco Civil da Internet? Não, ali você tem uma disputa pesada entre telefônicas
e televisões. E os deputados foram votar a favor da tese das televisões ou da tese das telefônicas. Quer dizer, ninguém ali entrou no quadro. E no final, você passou a ter um projeto de lei, uma lei, né, aprovada, vai para o Senado agora, que tem uma vantagem. Qual seja? Inibe a manipulação por parte do Poder Executivo. Agora, na vida do internauta, nada vai mudar. Ele não vai sentir essa mudança com essa lei. Ele vai sentir, se pensar estrategicamente, que se não viesse essa lei, poderia haver algum tipo de interferência que entraria na liberdade dele de usar as redes. Mas do que ele está fazendo hoje, nada muda, porque era uma disputa entre grupos empresariais. Voltando aí à teoria de o porquê determinados partidos encolheram nos últimos anos, inclusive o seu, falando ainda de como há diferenças entre o seu partido e o PSDB. O PSDB, apesar de tudo, conseguiu manter alguns governos importantes estaduais. Aí está. E, enfim, sempre continuou a aspirar ao poder central, tendo sempre um candidato próprio a presidente. Então são duas diferenças grandes. E muita gente acha que o PFL, agora Democratas, acabou encolhendo porque se resignou à posição de satélite do PSDB. Concordo. Isso é o que aconteceu? Aconteceu. Na prática foi isso. Por quê? A política majoritária em grandes estados, na presidência da República, é uma campanha de personagens. O Democratas, o PFL, não conseguiu construir esse personagem. E o PSDB construiu, eu diria, por sorte, porque quando o presidente Itamar Franco chamou Antônio Brito para ser candidato a presidente da República e que ele refluiu, não aceitou, aí entrou a candidatura do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso entra e ascende porque houve um equívoco na designação do Krause para ministro da Fazenda, né? Não é o personagem, ele tem outro tipo de personalidade, e depois o Eliseu Rezende. O Eliseu de Rezende é escolhido para ministro da Fazenda e aparece uma matéria, acho que na Folha de São Paulo, em relação, enfim, em relações com empreiteiro no Peru, uma coisa desse tipo, né? E ele imediatamente, como homem íntegro, né? Ele imediatamente reflui, entrega uma carta de demissão, e aí o Itamar Franco fica sem ministro da Fazenda. Imagine, com a economia, com aquela inflação toda. E aí ele tem essa ideia de buscar um quadro de alta qualificação para construir uma equipe para poder ele ter um ministro da Fazenda. E convido o Fernando Henrique, que estava em Washington, ele era ministro de Relações Exteriores, que aceita e tem a coragem de trazer uma proposta, de bancar uma proposta, que quando eu era deputado federal, esse mesmo grupo de o André Lara Rezende, etc., no Rio, no hotel, enfim, ele com Marcílio Marques Moreira, ministro da Fazenda, eles propuseram o Plano Real, com outro nome. E o Marcílio, que tinha uma visão mais etapista, e refluiu, não quis bancar aquele plano, ainda no governo do Collor, né? E o Fernando Henrique não apenas bancou, não apenas assumiu, como trabalhou, coordenando uma equipe que era inclusive uma equipe conflitiva. Serra e Gustavo Franco não se entendiam. Portanto, ele teve esse grande mérito de produzir uma coordenação de ideias que ele não dominava na época, quando foram propostas a ele, acreditar naquela proposta, tocar para frente, enfim, se elegeu com ela. Né? Não, mas estávamos falando do seu partido. É correta, então, essa interpretação de que, ao se tornar um satélite do PSDB nas eleições... Total, agora mesmo nós estamos vivendo isso. Pois é, de novo vai acontecer isso que eu estou falando. Por que eu devo acreditar que, mantendo essa estratégia, o seu partido vai recuperar terreno, não obstante mantendo a estratégia? Eu também tenho dúvidas, Agora, eu nem sei se essa estratégia, agora, ela vai ser bem sucedida. Porque uma coisa é você ter o Marco Maciel do Fernando Henrique, você ter a Procuradoria da República indicada, você ter a Receita Federal indicada, a presidência da Caixa Econômica, enfim. O DEM era forte, Minas e Energia era forte dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Outra coisa é você hoje... Apoiar só eleitoralmente sem perspectiva de vitória. E com uma dúvida, se entra o vice ou não entra o vice. Porque se eu perguntar qual vai ser a decisão do Aécio, agora, na eleição de 2010, quando o Serra indicou o Índio, foi um desrespeito ao partido, não pelo Índio, que é um bom quadro, né? Mas porque o Marqueteiro achou que ele tinha sido relator do projeto de lei de ficha limpa,
que aquilo ali descolava ele do PFL, que tinha uma marca negativa, um desrespeito completo, e se aceitou esse desrespeito. Agora, eu diria que o nome do senador Zé Agripino, que é o nosso presidente, ele não é favorito na escolha do Aécio para quem será o vice-presidente. Espero que seja ele, mas não é favorito. Eles estão pensando em São Paulo, Exato. Fazendo aquela contazinha eleitoral, Minas, São Paulo, Rio, etc. Eles estão certos ou errados ao pensar dessa forma? Eles quem? PSDB. Estão errados, completamente Por quê? errados. Outro dia eu escrevi no meu boletim, eu mostrei todos os presidentes da República eleitos, que tipo de chapa eles viviam. Eles têm que contar com o partido da força do PSDB em São Paulo, com um governador como Alckmin, que é imbatível no interior, não digo na região metropolitana, que esse partido vai levar a candidatura do Aécio e que ele pode fazer um cruzamento regional que permita a ele ter uma presença na seleção que ele fizer, que agregue para ele mais votos do que ele vai agregar colocando alguém que, enfim, um senador Luiz Nunes, o que vai agregar em São Paulo? Uma candidatura Alckmin a governador. Uma tentativa de trazer os votos serristas para o Aécio, até porque o Serra se recusa, pelo menos até este momento, a entrar na campanha dele. Hoje mesmo escreveu um artigo longo falando sobre como a presidente Dilma Rousseff faz um mau governo, que seria péssimo se ela vencesse, mas não cita uma vez o nome de Aécio Neves no artigo. O Serra um poço de mágoa, porque em 2010 o Aécio colocou uma candidatura e ele acha que essa candidatura retardou o processo de amadurecimento da candidatura dele e o Aécio só saiu em dezembro, ele também só saiu em dezembro para dar o troco. Acho que não contribui. Acho que ele devia entender que o partido dele no poder contribuiria muito mais na maneira deles pensarem para o Brasil e para ele também, e o grupo dele. Agora, tudo indica, como o senhor mesmo está dizendo, que deve ser escolhido algum tucano, alguém do PSDB, para compor a chapa do PSDB a presidente com Aécio Neves. Possivelmente o senador Aloysio Nunes Ferreira, o que tem se falado. Nesse caso, o Democratas vai aceitar de maneira quase bovina de novo essa decisão, não vai ter ninguém na chapa e vai dar o tempo de TV para o PSDB? Eu não participo dessas articulações. Mas o senhor é um quadro relevante do partido. Eu não participo dessas negociações de bastidores, que nem a minha característica nunca foi, né? Agora, no mínimo, que uma decisão dessa, para ser tomada, gere algum tipo de compensação na eleição de deputado. Por exemplo? Você pode chegar num estado e dizer, eu quero, nesse estado, ter uma coligação que me garanta eleger 2 federais. Eu quero ter recursos para fazer a campanha nesse estado, para deputado. Enfim, você tem maneiras de gerar uma compensação que te eleja mais 3 deputados federais, ou 4, ou 2, e que você abra mão de um direito que seria natural de ser o maior partido que apoia o Aécio Neves. Dado o fato de que é incerta a eleição de Aécio Neves, hoje ele não seria eleito, posso entender que pragmaticamente até entregar a vice para o PSDB e fazer acordo para eleger deputados é até mais vantajoso para o Democratas? Depende do segmento do Democratas, né? Como assim? Tem um segmento do Democratas, porque é difícil você dizer hoje o que é a maioria numa convenção. Mas tem um segmento do Democratas que ainda insiste com a candidatura do Ronaldo Caiado, dizendo, vamos entrar pela direita, não tem esse vetor representado na política brasileira, nós partimos de uma representação forte do agronegócio, entramos com valores conservadores, valores cristãos conservadores, isso daí nos eleva para 9%, para 10% do eleitorado. Esse vetor. Outro vetor, que é o vetor de que o partido é um partido o mais forte que apoia o Aécio, leva tempo de televisão, e que a gente deve ter a vice-presidência com a presença do Agripino, que foi muito prejudicado em função da situação do Rio Grande do Norte, não ajudou, evidentemente, né? E, enfim, tem a tese do completo pragmatismo. Façam o que quiserem, mas, olha aí, cuidado. E o que vocês vão fazer em tal lugar? E aqui, porque nós, para valer... O senhor abraça qual dessas 3 correntes? Olha, eu abraço a corrente do que o partido devia ter candidato próprio, né? Ronaldo Caiado. Mas isso ficou muito forte em dezembro, janeiro, quando ele houve aquela atitude grosseira da Marina com ele. Hoje eu diria que ela se tornou pouco viável. Agora, você pensa bem, um partido como o Democratas, que tem, ao que eu saiba, tem 2 candidatos a governador. Eu, que sou um candidato a governador
com 10% das intenções de voto. Então, a minha presença como candidato a governador parte do fortalecimento de bancada. Você sabe que existe uma vinculação entre o candidato majoritário e legenda para deputado estadual e deputado federal. Né? Sabe que 3%, sei lá quantos por cento dos eleitores entram na cabine para votar no deputado, votam no majoritário e depois votam de novo no majoritário, porque é raro. Então, você tem, e aqueles que passam de 10% carregam um voto de legenda que ajuda a eleger deputado federal e deputado estadual. E Paulo Souto, que é favorito, né, na Bahia. O próprio João Alves, em Sergipe, que seria favorito, ou é favorito em pesquisa, ele hoje está reticente em querer ser candidato a governador. Então esse é um quadro difícil, um quadro que tem que se trabalhar com esse quadro, olhando para o fortalecimento nosso, do ponto de vista parlamentar, mas já produzindo uma visão de, dentro da lógica da política brasileira, de criação de personagens. Vou te dar um dado. Em 2004, depois eu ganhei a eleição para prefeito, primeiro turno direto, o partido resolveu me lançar para presidente. Tudo bem. E aí houve um massacre em cima de mim, acho que a Rede Globo trabalhou esse massacre muito fortemente, e houve a intervenção na saúde, promovida pelo Zé Dirceu, para gerar... Bem, na semana, ou 15 dias antes da intervenção na saúde, em função de uma campanha em televisão focada em mim, feita pelo Lavareda, eu tive 14% em segundo lugar, Lula, eu, depois que vinha Alckmin e Garotinho. Então, com um prefeito do Rio, que era mais ou menos conhecido, etc., e uma força dentro dos comerciais de televisão. Agora, para isso nós tínhamos que identificar entre os nossos personagens que tenham altitude, que tenham carisma, que tenham capacidade de defender as ideias dos democratas e expor. O senhor acha que Ronaldo Caiado não seria a pessoa ideal, talvez? Eu acho que seria ideal. Seria? Ah, sim, carismático, grande orador, um grande quadro nosso. Acho que a Marina cometeu um equívoco gigantesco, porque o Eduardo Campos teve que fazer uma espécie de peregrinação no agronegócio e não recuperou e não vai recuperar. A vantagem quem teve foi o Aécio, que ficou com o agronegócio todo em cima do colo dele, né? Então, acho que foi um erro deles, porque o Caiado já estava combinado, acertado com o Eduardo Campos. O senhor está se referindo ao fato de Marina Silva, no final do ano passado, 2013, ter feito declarações ásperas aí contra o agronegócio e Ronaldo Caiado. Isso, claro, isso foi um erro deles estratégico. Agora, as chances de o Democratas marchar para essa solução de ter candidato a própria presidente hoje são diminutas, não é? Hoje, eu diria que, se formou uma maioria, que a nossa convenção são os nossos parlamentares. Claro. Né? Se formou uma maioria em dezembro. Hoje já não se tem mais essa maioria, porque você se aproxima da eleição e as pessoas vão, com essa taxa de rotatividade do parlamento brasileiro, vão tratar do seu quintal e da sua eleição. Resumindo, o melhor, na sua opinião, seria ter candidato próprio, Ronaldo Caiado, a presidente pelo Democratas. Mas isso é muito difícil, vai acabar tendo que se conformar e não tendo nem candidato a vice junto com os tucanos. É isso. Isso foi um ciclo que foi superado, infelizmente. Agora mesmo, eu tive domingo, o senador Aécio esteve na minha residência para discutir o quadro. O senhor falou tudo isso para ele, que achava que o Democratas deveria ter candidato próprio? Agora não, porque essa posição mudou. O que eu disse para ele, olhando a pesquisa do Ibope, é que, em função da Copa do Mundo, que nós não vamos ter pré-campanha, que isso volta no segunda quinzena de julho, 25, 27 de julho. As delegações chegam aqui em maio, sei lá que mês que chegam, aí começa a imprensa a cobrir. O 7 de maio é a convocação da seleção brasileira. Enfim, dali para frente, acabou a pré-campanha. Então, como é que eles vão crescer, os dois, o Aécio e o Eduardo Campos, num quadro desses? Eles têm que esperar o mês de agosto. Então, o único caminho que se tem para começar a produzir segundo turno é a Dilma cair. Isso não adianta querer imaginar que vai crescer o Aécio, que vai crescer o Eduardo Campos, porque pensa bem, o Aécio, governador de Minas, um bom governador, ele teve uma marca, choque de gestão. O que restou do choque de gestão para um governador de um estado que tem 11% do eleitorado, um estado que é uma importância que tem Minas Gerais, o que passou de imagem para outros estados? Nada. Só em Minas Gerais. Qual é a marca do Eduardo Campos no país todo? Nenhuma. Tirando ali Pernambuco e, enfim, adjacências. Então, eles vão ter que trabalhar a queda da Dilma.
para se poder começar... Como é que eles trabalham a queda da Dilma? Bem, estão trabalhando. As declarações do Eduardo Campos têm sido fortes em relação a Dilma. Esse caso da Petrobras, o Aécio entrou também forte. Eles conseguiram mobilizar o suficiente, porque nós temos 20% do Congresso, né? Mas conseguiram mobilizar uma CPI, que sai agora. A CPI, por mais que se queira que ela tenha um caráter técnico, ela será mais a crítica à corrupção, à gestão. A crítica à corrupção combina com o que o eleitor entende nesse momento, e isso pode produzir, ou deve produzir, uma perda de pontos na Dilma. E uma perda de pontos para quê? Para dar segundo turno. Porque a Dilma, ela tem hoje, 50% de chance de ganhar no primeiro turno. Mas se ela for para o segundo turno, ela tem 50% de chance de perder o segundo turno. Ela não é favoritíssima no segundo turno, independentemente de pesquisas. Quando você faz o cruzamento e o corte daqueles que não votariam nela e que se opõem ao governo que está aí, querem mudança, etc., é uma eleição sem favorito. Agora, esse favoritismo dela no primeiro, ou leva ela a ganhar no primeiro turno, ou leva a um ponto de interrogação de quem será o novo presidente. No segundo turno, se houver segundo turno, na sua avaliação, vai acabar sendo mesmo entre Dilma e um dos dois principais de oposição, Aécio Neves ou Eduardo Campos? É isso não mesmo? tem alternativa. Aqui a gente não tem um vetor de antipolítica, como tem em vários países do mundo, que tenha crescido aqui no Brasil. E dos dois candidatos de oposição, quem demonstra ter mais discurso aguerrido para eventualmente derrotar uma presidente da República que disputa a reeleição no cargo? Com o Eduardo Campos candidato, certamente é o Aécio. Se a gente pega essas últimas pesquisas que são publicadas e que não são publicadas, você teve um esfriamento do nome da Marina. Talvez aqueles que marcavam Marina queriam ver a Marina em cima do pódio. Na medida que ela veio para baixo do pódio, há uma perda de entusiasmo. E essa queda da Marina, ela fere muito a candidatura do Eduardo Campos, que contava, pelo que a gente sabe, pelo que a gente lê na imprensa, pelo que se conversa, contava muito com ela como vice, como elemento alavancador da candidatura dele. Parece que não vai ocorrer isso da forma que ele imaginava. Então o senhor acha que o curso natural é Dilma ou ganha no primeiro turno, 50% de chances mais ou menos, ou vai para o segundo turno e se for, vai contra Aécio? E vai com uma chance enorme de perder a eleição. O Aécio tem essa consciência. Ele tem essa consciência de que um segundo turno muda completamente o patamar dele, o patamar do voto contra a Dilma. Porque quando você espalha um pouco, o voto contra ela fica disperso, fica oculto. Mas na hora que você coloca o segundo turno e vê quem não votaria nela, certamente é uma eleição completamente indefinida. E quero lembrar que o Alckmin, ele perdeu para o Lula por uns 12 ou 13 pontos. O Serra perdeu para a Dilma por quanto? 8 pontos. Isso numa eleição com a economia crescendo 7,5%, com Lula que, se fosse para o Vaticano, era capaz de assumir o papado, enfim, com todas as condições favoráveis. Essa foi a diferença. Então, a chance de que num segundo turno a Dilma perca a eleição no Brasil é muito grande. Agora, o problema é ter segundo turno. E essa deveria, no meu ponto de vista, deveria ser a estratégia dos dois. Produzir segundo turno, mesmo que eles tenham que focalizar a Dilma, como o Eduardo Campos tem feito. E o Aécio, de certa maneira, também, com menos agressividade do que o Eduardo Campos. Por que a gente nota que Eduardo Campos, às vezes, ocupa um espaço mais forte de opositor contra a Dilma do que Aécio Neves? Embora seja de um partido mais modesto. Talvez a parceria com a Marina. Porque aquele entorno da Marina exige dele que tenha uma comunicação mais forte. E a gente vê isso, né? E ele tem que fazer essa comunicação porque a atração da Marina para vice ainda não está garantida. Agora, como vai reagir o seu partido no caso de não ficar com a vice? Então, o senhor acha que vai ter que negociar e eleger mais deputados, é isso? Eu suponho que, a esse nível de bastidores que eu não participo, não controlo, eu suponho que já esteja fazendo. Quer dizer, buscando esse tipo de composição. Vamos falar do Rio de Janeiro, que eu conheço, né? Há sempre uma resistência do PSDB a coligar conosco no Rio. Bem, eu te afirmo que essa decisão do PSDB, que nós precisamos coligar com o PSDB no Rio.
o Aécio ouviu isso de mim, eu entreguei por escrito para ele, o presidente do partido, agora, no domingo. Agora, também informamos, a candidatura do DEM depende da decisão deles. Para nós, a decisão deles de virem junto com a gente é muito importante. Mas se não vierem, nós vamos com a nossa candidatura. E, olhando o quadro, assim, enxergando o que eu já vi nas outras eleições, me parece difícil prosperar essa estratégia. Exceto, é claro, se o Aécio Neves é candidato e vence, daí ajuda a puxar, etc. Mas a impressão que eu tenho é que vai ter muita dificuldade para os democratas recuperar o número de cadeiras. O senhor, evidentemente, tem o dever de ser otimista, é o seu partido, mas estou falando algum absurdo aqui? Olha, eu não conheço o quadro eleitoral nos estados todos. O que eu vi foi o Agrippino com um pedaço de papel escrito, estado por estado. O ACM Neto, que era menos otimista, e comparar estado por estado e chegarem por consenso a 40 deputados. Isso eu vi, estava presente na reunião. Uhum. Quer dizer, eu não posso dizer se realmente o número deles para Mato Grosso ou para Sergipe, etc., é um número razoável. Mas o que eu posso dizer é que coincidiu. Esse levantamento, estado por estado, coincidiu que pensar em 40 deputados é pé no chão. Tem um outro partido que começou essa trajetória descendente também, que é o PMDB. Curiosamente, dentro do governo, porque o PFL, agora Democratas, sofreu muito quando, enfim, acabou o governo, aquela coalizão com os tucanos. No caso do PMDB não, mesmo tendo estado junto com o PT, vem diminuindo o número de deputados. O PT também diminuiu alguma coisa, né? Mas o PT foi o solavanco do mensalão, né? Caiu de 91 para 83 e agora já voltou para 87. No caso do PMDB, que vem diminuindo também, tem uma curva descendente já há várias eleições, vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com Democratas, talvez? Eu não acredito. Por quê? Eu já fui do PMDB. Eu sei. Já fui da executiva do PMDB, já fui secretário de Relações Internacionais, quando o Ulisses me trouxe para trabalhar um grupo de recuperação de imagem do PMDB, etc. Não fiquei tanto tempo, mas tive uma passagem por ali. O PMDB é uma confederação. Uhum. Repara bem, o que está por trás da briga do PMDB com o PT? É óbvio que é regionalmente eleger deputado federal, porque o PT quer fazer o presidente da Câmara e o PMDB quer também. Primeiro, repara que toda a movimentação do Eduardo Cunha é absolutamente funcional para esse desenho confederado do PMDB, porque mostra que o PMDB não tem uma posição unitária. E isso daí atende ao PMDB nacionalmente. Nós não temos uma posição unitária. Aqui no Rio Grande do Sul nós pensamos de uma maneira, São Paulo pensamos de outra. E olha aí, o nosso líder, ele tem uma posição independente. Então, esse quadro dos conflitos do líder do PMDB, do deputado Eduardo Cunha, e essa disputa PT-PMDB mostram que o PMDB tem essa consciência do que você está falando. E ele não pode se permitir que nessa eleição desça mais 2 degraus. O que eles querem é afirmar sua natureza confederada, querem sinalizar no Brasil todo de que eles estarão no governo, no caso da vitória do Aécio Neves, né? Imagine, o grande nome no parlamento hoje do PMDB é o deputado Eduardo Cunha, inquestionavelmente. Se ele afirmou que está com o Aécio Neves, ele afirmou para o Aécio Neves. Que está com o Aécio Neves, estará, porque essa é uma marca da política que ele faz. Então, já tem uma ponte para o novo governo se o Aécio ganhar. Isso gera um certo conforto no PMDB, pelo DNA do PMDB, pela natureza dele. Ou seja, não há similitude aí nas trajetórias dos dois partidos que passaram a apoiar o maior que acaba elegendo o presidente, no caso Democratas e PMDB. Você acha que... Não há. E tem mais ainda. O PFL era um partido muito forte no Nordeste. Bem, o presidente Jorge Bornhausen, que está aposentado, segundo ele, mas que foi um dos mentores do PSD, o presidente Jorge Bornhausen me procura o Jaime Lerner, e diz que para nós termos uma opção de poder, a gente precisa caminhar para o Sudeste e para o Sul. E aí convida com total liberdade no Rio de Janeiro, se você pode ser de direita, alta, esquerda, não quero saber. Eu quero que essa marca precisa ser forte no Rio de Janeiro.
pediu para eu ajudar em relação ao Jamilé, nós dois fomos do PDT, e o Jamilé entrou também. Resultado, a gente elegeu várias vezes, 4 vezes, o prefeito do Rio de Janeiro. Elegemos 2 vezes o prefeito de São Paulo. Agora, se essa era a estratégia do PFL se tornar um partido nacional, e se essa estratégia é desmontada por quem construiu essa estratégia, um pouco na ligação com o PP da Espanha, que é muito próxima, tanto nossa quanto do PSD, né? E muita amizade do Aznar com Borhaus, etc. Se o PP nos influencia para que a gente caminhe para o centro, essa era a marca, participei de várias reuniões em Madrid, caminha para o centro. A gente caminha para o centro usando a marca no Sudeste e no Sul. E é exatamente aí em que há o desmonte, em que o Colombo sai, governador de Santa Catarina, em que o prefeito de São Paulo, poderoso, forte, que tem uma marca de bom articulador de muitos anos. Então é claro que você aplica uma estratégia e desmonta essa estratégia pelos mentores da estratégia. Então não é simples a recuperação. Acho que a gente precisa recuperar a nossa bancada, aí no torno de 40 deputados, parar a minha proposta de janeiro de 2013, que foi derrotada por todo mundo, menos contra o meu voto, era um gabinete de crise, para tratar desse assunto já para 2014. A decisão de todos, né? Até meu filho fez uma brincadeira, Rodrigo Maia, né? Ele disse, bem, vou votar com meu pai para ele não ficar sozinho, afinal é o meu pai. Ele fez essa brincadeira. Todos votaram contra a ideia do gabinete de crise. Se nós, e eu acredito que isso seja possível, seja viável, vamos lá para uma bancada em torno de 40 deputados, e em seguida, sem esperar uma semana, construímos um gabinete de crise nesse sentido, de como se reconstrói um partido que tem ideologia, um partido que tem uma marca, num país em que ninguém quer ser de direita, né? E que a gente vê que no mundo todo esse vetor é um vetor que ocupa 20% do eleitorado no mínimo. Vimos na França agora, claro. Nas eleições municipais, o MP do Sarkozy teve 48% dos votos. A possibilidade de fusão do partido com alguma outra sigla, ou mesmo como foi discutido no passado, com o próprio PSDB, o senhor vê como viável hoje ou não mais? No Brasil é muito difícil pelas diferenças regionais. Já se pensou nisso muito, né? Isso. Organicamente, quem seria o nosso associado era aquele que já foi. PP. Né? Nós éramos um partido Exato. Só, o PFL saiu como uma dissidência, etc. e tal. Mas também não é simples, que o PT está de cabeça no governo. Porém, há o caso da candidatura da senadora ao governo do Rio Grande do Sul, Ana Amélia. E essa candidatura da Ana Amélia, ela impossibilita que a Dilma esteja flutuando nessa candidatura. Então, Tarso Genro, candidato à reeleição, e Ana Amélia tem sido uma crítica muito dura do governo federal, até porque a sua origem de uma âncora de rádio, etc., de jornal, etc., ela vai manter essa linha dessa, que é uma linha de fácil exposição nessa conjuntura. Pode ser, depois disso, se possa fazer um mapeamento e se possa construir uma fusão. Já se pensou também... Mas há conversas objetivas? Com o PP, não. Não. Houve conversas, enfim, não importa quais, com o PTB, o início de uma conversa, né? E o PSDB havia uma disposição, mas aí vem o problema de que espaço que eu ocupo. O Democratas é o único partido no Brasil, além do PT, que faz política internacional. Nós temos um setor de política internacional, do qual eu faço parte, né, que faz política. Eu sou vice-presidente da ODCA na América Latina, sou vice-presidente da UPA na América Latina, sou vice-presidente da poderosíssima Internacional Democrata de Centro, que tem como núcleo o Partido Popular Europeu, que tem maioria no Parlamento Europeu. Agora mesmo tivemos semana passada uma reunião em Bruxelas. Nós fazemos política internacional e nós temos o nosso vetor desse tipo de trabalho, que resulta muito bem, que começou com o próprio Borhaus. Né? Uhum. Então, agora... Ou seja, a fusão é muito difícil. Então. Você sabe que o PSDB, isso eu lhe conhece, sabe que o PSDB não tem secretário de Relações Internacionais nesse mundo globalizado? O último foi o Arthur Virgílio, não tem? Como é que pode um partido como o PSDB não ter um secretário de Relações, não ter uma área de Relações Internacionais? Se você chega da Bolívia ou da França e quer conversar com a área de Relações Internacionais, o PSDB não tem, nós temos. Nós temos. Agora, como é que você faz para ter esse reconhecimento se, na verdade, o Fernando Henrique Cardoso, o relacionamento pessoal dele é com a social-democracia europeia?
e o nosso é com a centro-direita europeia, não é simples. O melhor para nós, nesse quadro inorgânico de pluripartidarismo no Brasil, o melhor para nós é voltar a ter uma bancada, repetir 2010, ter uma atenção desdobrada para a estratégia e não pragmática e ver que partido é esse, para onde que nós vamos. Acabou de sair uma pesquisa do IBOP feita com a Confederação Nacional da Indústria, uma pesquisa antiga que é feita já há mais de década e indica uma pontuação na aprovação do governo Dilma Rousseff de 36%, que é menor do que a faixa acima de 40% que ela tinha no final do ano passado. Foram 7 pontos de queda. A que o senhor atribui esse deslize aí na popularidade? E o senhor acha que isso dá já para entender que pode ser algo orgânico que vai continuar ou foi só um soluço? Depende da ação da oposição. Agora é uma chance. Por que aconteceu isso, para começar? Bem, os primeiros números, eu não li ainda a pesquisa do IBOP com todos os seus cruzamentos, coisa que eu faço para o partido, faço uma análise completa da pesquisa. Mas assim, o número grande. Olha, o primeiro número que eu tive é que a diferença daqueles segmentos de renda maior, de maior instrução, aumentou. Isso. A segunda informação que eu tive, que a gente tem que trabalhar ela com atenção, jovens. E quando a gente fala em jovem, a gente fala em 3 coisas. Primeiro, no voto evangélico, que os evangélicos cresceram excepcionalmente entre os jovens. Isso é uma questão que tem que se ficar atento, né? E com militância, com organização, com participação, com mobilização. Segundo, redes sociais. Segundo elemento, né? O terceiro elemento é essa antipolítica, a reação, a rejeição, a corrupção, que também marca muito o jovem, que combina um pouquinho com redes sociais. Eu acho que é uma razão, uma lógica, porque todo esse noticiário, enfim, de Petrobras, etc., eles são compreendidos absolutamente pelos que leem jornal todos os dias. 20% das pessoas leem jornal. Então, isso daí pega no segmento, tira ela desse segmento que ela vinha perdendo bem para o Aécio e aumenta a diferença. E esse aumento da diferença é natural que sensibilize 2, 3 pontos, 4 pontos. Porque essa história de caiu 7, caiu 6, eu diria, mudou de patamar. Se ela estava num patamar acima de 40, ela está num patamar de 40. Se esse patamar são 38, 36, 42 ou 43, isso é indiferente. Nós estamos muito longe de ter o eleitor respondendo à pesquisa, afirmando uma opinião e tal, madura. Estamos longe disso. Eu estou curioso para saber se a pesquisa fez a pesquisa eleitoral. Não fez. Né? Porque se tivesse feito a pesquisa eleitoral, nós teríamos um dado adicional. Para onde que foi essa queda dela? É curioso, porque o mesmo IBOP fez uma outra pesquisa recente e ela ficou mais ou menos no mesmo patamar. E os outros, e o Eduardo até caiu um pouquinho, né? Do Campos, né? Então, a minha curiosidade, eu não estou mais trabalhando Aécio Campos e Aécio Neves e Eduardo Campos. Eu trabalho a soma dos dois. Eu somo os dois e boto Dilma, soma dos dois, outros eu não voto. Somo tudo, não sabe, branco, Lula, etc. E é assim que está acompanhando. Fiquei preocupado, foi isso que eu disse, transmiti para o Aécio no domingo, dos dois terem caído até uns 2 pontos, 1 ponto, quando você tinha uma expectativa de ter crescido 2, 3, 4 pontos que fosse, para dizer, há uma tendência. Não há nenhuma tendência do crescimento da soma. Eles estão muito parados já há vários meses, no mesmo lugar. Eles estão priorizando a conversa com as elites. É um erro, é um erro. Você vê fotografia deles em vários lugares, não vê numa favela, por exemplo. Por que não? Ele é um senador da República, um governador do estado de Pernambuco, ele não pode subir uma favela e verificar o que está acontecendo com esse descontrole de segurança pública no Rio, é uma situação gravíssima, gravíssima. Né? Os números estão mostrando já há 1 ano ou mais. Né? Não vai lá com o Exército. Quer ter uma posição? Vai lá na Maré. O Exército não vai entrar, não tem risco nenhum. Vai verificar. Que política é essa das UPPs? Eu quero conhecer, eu quero ver de perto, quero conversar com as pessoas, eu quero entrar num barraco, eu quero ver. A gente não vê essa marca de nenhum deles. A gente vê com a Fiesp, com a Firjan, com a Associação dos Bancos, com não sei das quantas e tal, e com o agronegócio, e um empresário tal convidou o governador Eduardo Campos, ou o senador Aécio Neves, e ali estavam presentes Steinbrück, e não sei... O que é isso? Ou seja, mais povo, menos elite, é isso? E depois vão ser pragmáticos, né?
esse tipo de reunião obriga eles a fazerem afirmações que tiram voto em campanha. Aqui na nossa América Latina, o pensamento liberal tira voto. O pensamento conservador dá voto. O pensamento liberal tira voto. E o pensamento deles, o Armínio Fraga, enfim, e eles vão com um discurso liberal e o candidato vai fazer aquele discurso, se fizer vai perder voto. Se não fizer, devia ter feito. Se fizer um discurso contrário, isso é claro. Aqui nós temos 3 vetores. Um vetor populista, que continua muito forte, né? Um vetor de voto conservador, que é forte e não tem representação majoritária, porque não foi testado ainda, mas terá 20%, uma boa representação majoritária, e tem um voto de social, enfim, um discurso mais aberto, social-democrata, ou socialista, ou centro-esquerda. E o que nós temos? O PSDB, ele fica com uma calça justa, porque ele quer ser social-democrata. Essa franja está ocupada. Essa franja o PT ocupou bem, porque o PT ocupou não apenas trazendo essas teses, como trazendo o populismo e o social-liberalismo através dos sindicatos de multinacionais. Por onde que entra o PSDB aí? Na hora que ele entra em campanha, como fez o Fernando Henrique, de uma forma extremamente competente, o que ele vai? Ele caminha para a direita. Então, por que não afirma esse caminho aonde tem voto, que é o eleitor conservador? É por aí que tem que caminhar. Porque se deixar o eleitor conservador solto, ele vai caminhar para o voto do populismo evangélico. Vídeo Rio de Janeiro. As pesquisas que a gente tem acompanhado estão dando. No Rio de Janeiro é gozado. Hoje, quem passar de 15% vai para o segundo turno. Aí você tem o Garotinho e o Crivella, que tem somados 35%. É uma coisa muito grande, né? Então, um voto que tem marca. Ninguém tem dúvida, como pensa um, como pensa outro. O senhor disse tudo isso para o Aécio Neves? Bem, eu não disse tudo isso. Mas, por exemplo, você precisa aparecer mais em favelas e menos na Fiesp? Alguma coisa assim? Disse isso. Eu não disse isso. Mas disse que é aquilo que eu tenho dito. Essas reuniões, elas são prazerosas, elas são bem servidas, elas geram para o candidato uma alegria muito grande. Agora, precisa ter a marca em outras áreas. Precisa ir lá. Eu me lembro quando o Alckmin, na campanha eleitoral de 2006, ele teve uma série de 2 ou 3 programas indo à fronteira do Brasil e mostrando que na fronteira não havia militares, não havia policiamento. Vai lá e mostra. Porque tem tanta droga no Brasil, por onde que anda essa cocaína? Vai lá e faz uma imagem. A imprensa não vai acompanhar? Claro. E aí hoje a política tem, além da imprensa que faz essa cobertura, enfim, isenta, impessoal e tal, e tem também a internet, você botar foto ali e tal, imagens, colocar. O site do PSDB é um site que... O que traz o site? O que o blog do PSDB agrega de um voto que agregue o blog? Eu recebo, eu estou no cadastro deles, eu recebo, eu me mobilizaria em função daquelas informações que eu recebo? Zero, nada. E o partido que tem governador de Minas, do Paraná, de São Paulo, que tem grandes quadros, que tem presença nacional, como é que ele pode ficar confortável patinando ali naquela centro-elite brasileira? Do Sudeste, sudestina. O senhor tem muitas críticas ao PSDB, como o PSDB que se conduz nesta fase aí, vamos chamar de pré-campanha. Nem parece que o seu partido vai apoiar Aécio Neves. Não, em primeiro lugar, nós no Rio de Janeiro. Eu, pessoalmente, eu não sou um amigo íntimo, mas me considero amigo do Aécio Neves. Né? Rodrigo teve uns probleminhas com ele, enfim, depois nesses. Mas, enfim, todos nós aqui queremos fazer a campanha. A nossa aflição é que ele ganhe a eleição, porque a gente pode estar errado. Se ele continuar desse jeito, não ganha. Não. Não tem maioria, né? Mas, enfim, o tempo vai levando a gente ter razão ou não ter razão. Se a gente não tiver razão e ele tiver razão em ganhar, nós vamos ser os primeiros a estar debaixo do palanque aplaudindo. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Agora, a ansiedade, eu já tenho 68 anos, Fernando. Vou fazer 69. Eu não tenho mais idade de entrar numa eleição achando que algumas coisas estão erradas e ficar calado, boca calada. Né? Eu não estou... Então vamos recapitular aqui. Liste 3 erros desta fase de pré-campanha que precisam ser ajustados. Número 1, essas reuniões, não é isso? Bem, faz também elas, mas não faz só elas. Sim.
Aí a Mônica Bergamo faz uma matéria, ela teve presente na reunião, foi servido salgadinho, aí o empresário tal falou com não sei das coisas, isso não dá em nada. Dá para a coluna dela, prestígio, mas para o candidato, não dá um voto. Então o enfoque da presença do candidato só em reuniões não é bom, nessas reuniões de elite. Número 2, o que também poderia ser dito aí? 2 e 3, 3 pontos. Esse segundo, eles estão entrando agora, que é entrar na Dilma. Uhum. Eles vão derrubar a Dilma. Entrar na Dilma é atacar a administração Dilma Rousseff. Um terceiro, eu diria, não se iludir com o PMDB. Não achar que essa dissidência do PMDB é alguma coisa que produz resultado eleitoral para o Aécio ou para quem for. Né? É entender que essa é a natureza do PMDB. Essas dissidências fortalecem o PMDB, que é um partido confederado. A gente sente principalmente no Rio, né? A proximidade, o Eduardo Cunha fez declarações, o Pisciani, presidente do partido do Rio, fez declarações. Eu acho que é um equívoco. O PMDB, no final, ele vai fazer a campanha que fortaleça o PMDB. Com que condições o Aécio pode, ou o Eduardo Campos, pode aumentar a bancada de deputados federais dele? Não tem instrumento para isso. Só se fosse em Minas. Agora, o senhor diz assim, se o PSDB e a Aécio Neves continuarem insistindo em alguns erros, perde a eleição. Perde a eleição e Dilma ganha, talvez, no primeiro turno, ou outro ocupa o lugar? Eu acho que, neste momento, o Eduardo Campos, ele acelerou o discurso, intensificou a marca do discurso e tal. Eu ainda não tenho convicção que ele tenha fôlego para crescer. Né? Entendi. Se eu tiver razão, posso não ter, né? Eu acho que aí favorece a Dilma no primeiro turno. A Dilma venceria no primeiro turno. Poderia. Inclusive, tem que se tomar muito cuidado. Há uma probabilidade do não voto crescer nessa eleição. Quando eu chamo de não voto, é abstenção, branco, nulo, não sabe, não respondeu. Isso. Eu somo isso tudo, chamo de não voto. Há uma probabilidade desse não voto se aproximar de 40%. Quem perde? Oposição? Quem perde? Quem perde? Na sua opinião, quem perde? A Dilma, que tem o voto do Nordeste, do interior, o voto que nós tínhamos antigamente, né? Isso trocou, né? Que tem uma máquina grande, quem perde, uma máquina de gente. Eu acho que a Dilma não perde. Perde a oposição. Claro, perde menos do que... Isso pode gerar um segundo turno para ela. Segundo turno ou não? O primeiro turno? Desculpe, primeiro turno. Porque o primeiro turno, em condições normais de temperatura e pressão, ela precisaria ter 47% para ganhar no primeiro turno. Mas as últimas eleições mostraram que com 43% que ela teve, que o Lula teve, isso produz segundo turno. Né? Então eu fico pensando, se essa massa de não voto crescer, ela pode ganhar no primeiro turno com 40%? Pode. Pode. Ou seja, o senhor está mais com um viés pessimista hoje para a oposição do que otimista. Não. Eu estou com viés construtivo. É muito diferente. Se eu estivesse em setembro, eu diria, estou com viés pessimista. Não estou. Nós estamos no mês de março. Nós estamos ainda Há tempo para reação. Total. Essas delegações de futebol chegando aí, o Messi e tal. Aí você tem que sair do palco e vir para baixo do palco fazer a campanha no contato direto, na proximidade. É o caminho que se tem. E o contato de proximidade produz resultado? Eu sou tardiano, Gabriel Tarde. Então eu acredito piamente nas leis de imitação. Fiz a minha vida tudo isso. Deu certo muito tempo, não deu tão certo depois. Tá certo? 2007, 2008 e tal. Então, mas fazer o trabalho de proximidade, da importância... O trabalho que o Chiquem fez, o Fernando diz, foi espetacular para o PT. Esqueceu que só existe TV Globo, Folha de São Paulo, essas coisas todas, e foi botar recurso em meio de comunicação, rádio, jornal, de pequeno porte. Em Santarém, em Mossoró, o comunicador que fala bem deles. Você anda por aí, liga a rádio, e tem lá Banco do Brasil, Caixa Econômica, e vai ver o que a rádio fala. Bem deles, trabalho do Gusque. Aliás, a Folha de São Paulo fez uma matéria grande mostrando essa pulverização do gasto com meios de comunicação de menor porte do interior. Um instrumento que a gente não tem força para ir contra, talvez em São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Então, é um quadro que exige habilidade estratégica. O presidente Fernando Henrique, que é vamos dizer, o mentor do Aécio Neves, eles têm que ter coragem de meter uma pesquisa na rua para saber se a impopularidade dele continua a mesma.
Se ele dá voto ou se ele tira. Porque eu nunca vi o Fernando Henrique em uma situação de exposição como hoje. Faz palestra em tudo quanto é lugar. E sempre inteligente, sempre respostas espetaculares. Mas nas pesquisas anteriores indicavam que ele não dava voto. Né? Como é que está isso hoje? Isso tem que se saber, tem que se colocar. Você votaria num candidato apoiado ostensivamente pelo presidente Fernando Henrique? Tem que saber, para saber se o Aécio ele tem que ter um mentor guardado, né, oculto, ou se ele tem que ter um mentor na linha de frente. Porque aparentemente, eu tenho a impressão, eu não tenho as pesquisas também, mas pelo menos as reservadas aí dos partidos, sobretudo de dentro do governo, dizem que Fernando Henrique continua não dando voto. Aí nesse caso é um erro a exposição dele junto com a Aécio. Total. Então você tem que botar pesquisa. Botaria em quem? Lula ou Fernando Henrique? Expõe logo direto. Dilma ou Fernando Henrique? Expõe direto. Para ver o que significa a contribuição no voto, a contribuição nas ideias, eu diria. Não há no Brasil ninguém que possa contribuir mais com a Aécio do que Fernando Henrique Cardoso. Estamos acabando aqui rapidamente, se o senhor puder ser sucinto. Foi bom o PFL trocar de nome para Democratas? Péssimo. Péssimo. Isso foi uma ideia do Lavareda, e essa ideia do Lavareda era Partido Democrata, copiando o americano, e aí inventaram que se podia fazer PD, não sei das quantas, aí eles refluíram e improvisaram o Democratas, um erro da maior gravidade. O Democratas não é nada, vê pesquisa. O PFL tinha lá 4%, 5%, tal, não tem nada, um erro grave. Tem como reverter? Agora olhar para frente e tentar... Vamos ver, eu acho que dentro dessa linha que eu falei, vamos eleger 43 deputados, como elegemos em 2010, e vamos fazer um gabinete de crise e vamos buscar que estratégia é essa que nos... O senhor proporia voltar o nome PFL? Não, aí já era, não dá mais. Fazer Nós perdemos uma grande oportunidade lá atrás, que foi antes do PRB virar PP, nós adotarmos a denominação europeia. Isso, nós perdemos essa oportunidade... Isso. Enfim, muito grave, muito erro, enfim, atrasamos. Aí começa o Lavareda quase que foi presidente do partido, ele fazia suas pesquisas nacionais, ele orientava, reunia, dizia, assim, mas peraí, né? O marqueteiro é para dizer como é que expõe as ideias dos políticos, e não para o marqueteiro dizer quais são as ideias e a gente vai com a bandeira da ideia de política. Mas essa marcha da insensatez acabou sendo trilhada aí por todos. Ninguém levantou o dedo no dia, né? Eu diria o seguinte, por todos os partidos. A participação... Não, eu digo a troca de nome, eu quero dizer. Ninguém levantou não, porque era Partido Democrata, aí veio o negócio do nome, pode dar um duplo sentido e tal, e aí veio e fomos surpreendidos, porque afinal de contas o Bornhausen foi um excelente presidente do partido, fez o Congresso da Refundação e parecia que as coisas estavam bem pensadas. Estavam para o Partido Democrata, mas nunca para um democrata genérico, que não dá nem para você combinar. Você tem que botar o Democratas e a pessoa acha que você teve um erro de conjugação. Mas aí, com relação ao nome, há o que fazer alguma coisa? Ou tem que agora ficar com Agora esse tem que esperar a eleição. Já se pensou nisso? O senhor tem alguma ideia do que fazer com esse nome? Não. Tem que esperar a eleição e depois da eleição pensar direito se vale a pena insistir. Ou mudar de novo. Ou mudar de novo. Se você fizer... Mas o senhor tem alguma ideia? Se tiver que mudar de novo, o senhor defenderia alguma? Nenhuma. A gente pode buscar os nossos sócios europeus e ver aonde existe uma denominação que possa nos ajudar a construir uma marca que já deu certo em outro lugar, como marca, né? E reproduzir aqui. Mas eu não tenho nenhuma ideia na cabeça sobre isso. Última pergunta, estouramos o tempo. O senhor é pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Tem chance de o senhor desistir dessa candidatura? Não, nenhuma chance. Nenhuma chance. E hoje nós temos, quem está na frente tem 17, 18. Crivella, Garotinho. Quem está lá atrás, que é o Pezão e o Miro, tem 5, 4. Todos sabem, que todos são profissionais, que quem passar de 15 tem chance de ir para o segundo turno. Eu já fui para o segundo turno em 92 com 16. Eu fui para o segundo turno em 2000 com 20%. Eu acho fôlego para ir para o segundo turno, passando de 15, eu posso ter. Principalmente que a situação do Rio de Janeiro é uma situação da maior gravidade em matéria de descontrole administrativo e de segurança pública. Quem que é o mais competitivo, na sua opinião, de todos já pré-lançados? Depende, primeiro turno, o próprio Garotinho e Crivella. Segundo turno, os dois perdem. Aí ficam todos ansiosos para quem vai no segundo turno com Garotinho e Crivella para ganhar a eleição. Essa é a ansiedade dos outros. Não é uma grande surpresa que a gente está tendo, é essa performance de pré-eleitoral do Lindbergh. Lindbergh foi eleito senador com uma votação
espetacular. E o Lindbergh talvez seja o político que melhor faz campanha na rua, vai bem na televisão, enfim, uma fera em campanha eleitoral. Como é que o Lindbergh pode estar nesse momento? O que aconteceu? Tem que ter 11%, 10%, como deu o último Ibope, 11%. Como é que pode ser? O Crivella tem uma explicação. Me disse, pessoalmente, a gente esbarrou num aeroporto desses aí, ele me disse que me dou muito bem com o Crivella, né? E desde muitos anos atrás. E ele me disse, César, o problema é que há uma fatia grande da população que acha que essas manifestações todas passaram do ponto e há um bagunção nisso tudo. E como ele tem essa origem, colaram ele nisso. E ele tem que fazer um descolamento. Qual é a expectativa hoje dele? Eu conversando com ele mesmo, né, com outras pessoas dele, é que o Lula venha com a mão salvadora, né, que ele sente no colo do Lula. Só como é que o Lula faz isso numa campanha com tantos candidatos no Rio de Janeiro da chamada base aliada? Você sabe que a Dilma não engole o Lindbergh. Não engole. Você sabe que o Crivella é o mais confiável de todos eles. O confiável é aquele que faz campanha onde você não tem voto. O Crivella fará, né, isso daí. Então como é que o Lula vai se movimentar numa campanha como essa, né? A Dilma é muito próxima do Pezão. Estabeleceu uma linha de amizade quando era ministra ainda, né? Isso. Então, enfim, é uma situação difícil para eles mexerem. Isso, de toda forma, no seu caso, sua candidatura vai ser mantida. Eu tenho que falar de pré-candidatura, né? Porque eu só posso falar em candidatura em junho, né? Isso. Vai ser mantida, não tenho dúvida nenhuma. Entendi. Ex-prefeito, ex-deputado, agora vereador César Maia, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito bom.